Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Acesso e Saúde do ICTQ. Aqui você sabe, você acaba entendendo de todo o assunto ligado à área farmacêutica, médica, distribuição, regulação, órgãos regulatórios, a gente fala direto com eles. Fala sobre, você conhece sobre varejo e indústria e todos os temas ligados à área de saúde e ao acesso à saúde, principalmente. Eu sou Egli Leonardi. Sou jornalista especializada no setor farmacêutico e hoje eu recebo aqui o doutor Paulo Guimarães Júnior. Eu vou ler o currículo dele porque é um pouco extenso. Doutor Paulo tem uma atuação muito forte voltada à saúde metabólica, ao emagrecimento e às terapias hormonais. Ele também se tornou uma voz muito importante em defesa da regulação sanitária, que preserva a segurança dos pacientes sem impedir o acesso destes pacientes a medicamentos injetáveis, estéreis, como a tirzepatida, por exemplo, individualizados, né. Doutor Paulo é atuante, muito atuante junto aos órgãos públicos, já tendo participado por 2 vezes de reuniões no Senado, primeiro em 2024 sobre implantes hormonais, uma área que ele atua também, de uma forma muito presente, e mais recentemente ainda, esse ano, alguns meses atrás, algumas semanas, né, atrás, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Ele esteve no Senado, como integrante da diretoria, que ele faz parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Pesquisa e Ensino em Medicina, que é SOBRAPEM. Ele defendeu a regulação mais moderna para medicamentos injetáveis estéreis manipulados, especialmente a tirzepatida, que é um assunto tão polêmico ultimamente. A posição dele pode ser, eu preciso ler para vocês, numa frase que ele mesmo apresentou no Senado: "Não pedimos menos controle, pedimos controle melhor, com rastreabilidade, responsabilidade e acesso ao paciente". Isso resume muito do pensamento do Dr. Paulo. Por isso, Dr. Paulo, seja muito bem-vindo ao Acesso e Saúde. É um grande prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, Egli. Olha, estou muito satisfeito e muito feliz de ter sido convidado. É até interessante porque na área médica, geralmente, a gente não vai indo atrás de conteúdos relacionados à parte da farmácia, né. E aí, desde que tudo aconteceu com essa questão dos manipulados estéreis, né, o Instagram de vocês começou a vir para mim, né. E é interessante porque muito antes de ter esse contato, assim, com vocês, eu já vinha compartilhando publicações de vocês, assim, ó, absurdamente, né. E era um Instagram que tem sido referência para poder trazer essas informações na área de regulamento, né, na área da vigilância sanitária, na área também de manipulados estéreis, para todos nós médicos, né. Então é interessante porque a gente não tem uma via de contato, de fonte de conhecimento tão ampla. Na verdade, o médico em si, é muito pouco, né, é o tempo que ele estuda nessa parte do próprio medicamento, né, se a gente for pensar. Então a gente vai lá, estuda ali na hora da clínica médica e tudo, mas sempre com fatores, com uma quantidade de conhecimento muito pequena. Então, assim, muito obrigado por esse convite, tá, e é uma honra poder estar aqui nesse podcast de vocês. Certamente a honra é nossa, doutor Paulo. Bom, mas antes da gente entrar propriamente no nosso tema, né, que aliás temos vários temas para conversar, né, peço até a sua paciência, mas antes de entrar, por exemplo, no tema regulatório, né, eh, da sua trajetória, como é que você acabou, enfim, tendo interesse na área de endocrinologia, saúde metabólica e tal, porque você atua muito fortemente nisso, né. Doutor Paulo, para quem não sabe, tem clínicas em Santa Catarina, né, Floripa Em e Joinville. Joinville. Joinville, Joinville, isso. tem clínica em Joinville e atua de uma forma muito proeminente, né, nessa parte endocrinológica, saúde metabólica e tudo. Me conta um pouquinho, até para nossa audiência conhecer você um pouco melhor, como é essa trajetória até. Eu até costumo dizer assim, que ó, que eu sou, bem menor, sabe, assim, ó, né, eu sou o médico de rua, sabe, eu sou aquele médico ali que está atendendo o paciente dia após dia, com prática clínica, assim, ao extremo, né, atendendo aí de 8, 10 pacientes por dia. Eu costumo falar que eu tento diminuir um pouco, mas acaba que a lista de espera vai aumentando, né. E, eh, toda essa atuação minha aí nessa parte de Brasília e tudo mais, foi vindo de uma forma completamente espontânea, né. Na verdade, a minha formação de base foi medicina intensiva,
né, quando eu entrei na faculdade de medicina muito novo, né, então eu me formei com 23 anos, e quando eu me formei, eu fui pego no serviço militar obrigatório, tive que fazer ali um aninho de tentei fugir disso aí ao máximo, não consegui sair do serviço militar obrigatório, não tinha jeito, sabe. Servi lá foi o CIAB, né, Centro de Instrução e Adestramento de Brasília, e aí acabou que aquilo ali meio que me fez ter um tempo para poder pensar na área de atuação. Só que um tempo assim, eu já tinha me envolvido com pesquisa científica ao longo da faculdade, na área de cardiologia. Na minha turma de medicina, eu era o cardio da turma, né, era aquele que era doutrinado para fazer cardiologia. Tinha o sonho ali até o quarto, quinto ano de medicina em trabalhar com medicina com cardiologia intervencionista. Aí que eu fui conhecer o dia a dia e vendo que, pô, ficar trabalhando debaixo de uma radiação 24 horas por dia, aquilo ali foi me dando, assim, um pouco mais assim, de receio, né. E aí, depois que eu fui pra Marinha, é que eu comecei a dar plantão de UTI, e aí eu fui jogado pra UTI. E aí eu chegava a acumular 130 horas por semana de plantão, né. Aquilo ali, assim, ó, é algo desafiador. Só que como eu sempre treinei, sempre, eh, gostei, assim, de meter o bedelho na saúde de todo mundo da minha família, né. É muito bom você cuidar da saúde do outro, né. É muito bom você poder dar, assim, interferir na saúde das outras pessoas. É Melhor péssimo é cuidar da gente, é entendeu. verdade. O médico não cuida de si, né. É. Mas é melhor ainda para sua família que tem Mas você a que gente cuida. e aí acaba que aí eu fui fazendo. Então fiz nutrologia pela Abram, pós-graduação em endocrinologia, fiz também o outro lado, né, o Laí Ribeiro, Ítalo Rachid. Então eu fui pegando, assim, os 2 mundos, né. E eu acho que tem algo positivo e tem algo negativo de todos os lados. E nisso formou o que eu tenho de arcabouço científico para eu poder atender o meu paciente que eu atendo hoje. A forma como a gente tenta atender desde o primeiro dia que eu fui lá para Joinville em 2015, que eu saí de Brasília, fui lá para Joinville, que eu fui para lá sem conhecer ninguém, absolutamente ninguém, aluguei uma sala e comecei a atender. E hoje a gente está numa clínica grande, né, numa rua principal, bem vistosa, eh, e eu comecei assim, a focar mais para esse lado, porque tentando atender o paciente, para tentar dar para ele uma vida com mais dignidade, com mais qualidade de vida, com mais estética, por que não, né, porque afinal de contas a gente fica sempre aquele medo, né, de falar: "Ah, mas eu tô querendo trabalhar com emagrecimento, tô querendo Doutor, parece fútil, né, mas muito ao contrário, não é, né. tanto não é fútil, como o Brasil é um dos principais países do mundo que faz cirurgia plástica, né. Então, assim, é impressionante porque fica parecendo que querer emagrecer é algo ruim, né. Fica parecendo, né, eu digo, não tô falando daquele emagrecimento do obeso mórbido, né, tô falando daquela pessoa que tá com percentual de gordura ali de algo um pouquinho mais acima, como é que ele vai marcar uma consulta comigo? Eu vou falar: "Não, não, mas você tá bem". "Não, doutor, mas eu quero emagrecer mais". "Não, não, mas você tá bem". E eu me posiciono como uma rocha, a ponto de não dar nada, de conduta para aquele paciente. Eu também, existem vários mundos, né, de desdobramento dessa possibilidade. Também uma coisa que não tem como a gente, apoiar são as maluquices também, né. Mas, o tempo foi se passando e eu fui, cada dia que passa, cuidando cada vez mais de saúde, e tentando levar em consideração todos aqueles pontos, né, do paciente estar bem consigo mesmo, do paciente ter uma boa disposição ao longo do dia, o paciente ter um bom sono, o paciente ser forçado diuturnamente na minha clínica para ir para academia, para cuidar do que ele se alimenta. Então, essa é a forma de abordagem que eu tenho feito. Na minha clínica, infelizmente até hoje, né, eu atendo sozinho, né, tô a gente está em fase, né, eh, correr atrás de mais médicos para ver se os médicos estão bem alinhados, mas tudo com muita calma. Joinville é cidade de alemão, então a gente tende a dizer que, assim, ó, lá, não tem isso de você pegar o médico e vir com toda aquele checklist de publicidade, né. Aquela coisa: "Ah, que eu quero crescer a todo custo, eu quero montar conteúdo tirando foto em jatinho", né. Essas coisas não pegam lá, sabe. Na realidade, esses médicos lá, que muitas vezes estão, pagando uma capa de revista para poder aparecer, geralmente isso é visto com maus olhos. Coisas que funcionam do ponto de vista de marketing médico. No resto do Brasil, lá em Joinville é o inverso. Então, por isso que, assim, eu tô cada dia com mais calma, mais tranquilidade, mas sempre, sempre, sempre
defendendo o que é melhor para o meu paciente, que é o que traz a gente para esse assunto atual. É que na verdade você está aqui por conta dessa sua atuação defendendo o seu paciente, Sim. né, no acesso aos medicamentos, enfim. Mas isso também, esse seu posicionamento te levou para órgãos, regulatórios, para ter certas quedas de braço aí, vamos dizer assim, e te levou agora para Brasília, para o Senado. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, para nossa audiência. Eu já falei um pouco antes, né, mas contar para nossa audiência como é que foi essa sua trajetória. Essa trajetória foi o seguinte, né, tudo começou lá em 2024, né, quando teve a proibição dos implantes hormonais. Na verdade, no exato dia da proibição dos implantes hormonais, um pouco antes, tinha eu sempre tô ligado. Eu tenho um hábito de pelo menos 1 a 2 horas por dia sentar e pegar 2 ou 3 artigos científicos e já dar uma lida, né. Final de semana, algumas vezes é mais, né. Agora mesmo, essa semana, eu tô num período aí de estudar muito mais, mas tudo bem. Aí quando surgiu aquela carta, assinada por 32, sociedades médicas, né, e associações, encaminhada para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, solicitando a proibição da importação, da manipulação e da divulgação de qualquer produto hormonal manipulado. Quando eu vi aquela carta, eu falei: tem coisa grossa vindo por aí". Eh, e por quê? Porque quando eu peguei aquela carta e eu fui ler, aquela carta ela falava tudo, assim, no âmbito no texto, né, da possibilidade disso, possibilidade daquilo. "Ai, o hormônio pode isso, o hormônio pode aquilo". "Ah, mas, tem muitas farmácias que estão trabalhando em nível industrial". Então aquela carta, ela é mais ou menos o mesmo modelo de tudo aquilo que estão querendo aplicar até hoje. São os mesmos argumentos. Quando eu fui ver as referências, bibliográficas, eram 14 referências bibliográficas que estavam naquela carta de 2024, 2000 e isso, de 24. 2024, isso. Eh, que eu estava só querendo lembrar se essa carta era de 2023, não, mas é de 2024. 2023 foi uma outra coisa que foi um preâmbulo dessa carta. Essas referências bibliográficas estavam ali os últimos 6 pontos. Nenhum, absolutamente nenhum trabalho científico que eles colocaram ali era sobre tratamentos hormonais conduzidos por médicos, tá, que citavam sequer doses, muito menos o implante hormonal. Mas isso aí, essa constatação, eu vi quando essa carta foi a público. Passaram-se, salvo engano, 30 dias, veio lá a determinação da Vigilância Sanitária, no Diário Oficial da União, que estariam proibidos os implantes hormonais. Aí que eu entrei em contato com o Senado Federal, por um escritório por um gabinete, né, que se fala, né, lá de Santa Catarina, e eu fui e falei: "Olha, tá acontecendo isso, isso e assado. Eu preparei um dossiê para vocês, tá". Eh e o que que eu fiz? Eu baixei todos aqueles artigos científicos que eram usados de referência. Por incrível que pareça, salvo engano, 4 trabalhos científicos não eram públicos pra você poder, baixar. Eu acho que desses 4 eu tive que pagar no mínimo $40, $50 cada um deles, mas tudo bem, né. Eu falei: "Não, se estão utilizando esses trabalhos científicos para poder argumentar e trazer, um monte de coisa sobre os implantes hormonais, espera aí, isso aqui faz parte da minha ferramenta de trabalho. E por que que eu tenho essa energia toda para poder fazer para debater essas coisas? Porque eu fico imaginando assim, quem que é o meu perfil de paciente? Meu paciente não é aquele paciente que eu posso chegar lá, eu não explico para ele, não. Acaba que, assim, semelhante atrai semelhante, né. O meu paciente é o xarope, é o enjoado, é o criterioso, é o que ele chega lá e me perguntou: "Mas por que que você está me prescrevendo isso aqui?". Tem conhecimento também de base, Porque né. aí eu tô falando, assim, de médicos também, juiz federal, promotor. "Ah, mas, você foca nisso?". Não, juro pra você, não, mas vem, né. Só que vem também aqueles que não têm esse diploma, mas que são inteligentes e são exigentes iguais, né. Eu tenho pacientes lá no meu consultório que são empresários que não têm talvez nem o ensino médio, concluído, mas o cara é esperto, ele é inteligente. Então eu estudo essas coisas para poder explicar para o meu paciente o porquê das coisas. Afinal de contas, a gente é cientista. Tem uma coisa que o médico tem que aprender a fazer, é pegar o artigo científico e interpretar ele. Quando eu falo interpretar ele, volta e meia, né, a gente entra em uma discussão ou outra, e aí tem gente que vai lá e fala: "Ah, mas isso aqui não tem embasamento científico. Ah, mas isso aqui não saiu no consenso tal". Então, assim, o próprio mainstream, o próprio Instagram, influenciadores digitais, de ciência,
Para mim, assim, influenciador digital de ciência, que não é médico, assim, ó, é meio complicado, né? Porque, assim, ok, o farmacêutico, ele pode ser um influenciador digital de ciência do conteúdo de farmácia, né? Influenciador digital de educação física, dá para ser também do conteúdo de educação física. Não é o que está acontecendo no Instagram hoje em dia, que é o quê? É um Instagram de um educador físico que nunca atendeu um paciente, né? Nunca bateu um carimbo num remédio. Aí o cara chega lá e pega uma frase de algum trecho de algum médico que fala por aí, ele vai lá e fala com cara de nojinho, falando: "Nossa, que babaquice que esse cara tá falando, que coisa idiota, esse cara não sabe nada de ciência", e vai lá e fica debatendo figurinha por figurinha, e não avalia aquele profissional no todo, né. E aí acaba que, hoje em dia, né, o médico ele tem que aprender a fazer isso, ele tem que aprender a pegar o artigo científico e ler, destrinchar, avaliar, pô, tem erro alfa, tem erro beta, eu posso pegar esse trabalho científico e aplicar no meu dia a dia aqui, ou eu posso pegar esse trabalho científico, absorver 20, 30% do conhecimento dele e, assim, simplesmente deixar ele no meu pool de conhecimentos. Porque, na verdade, o dia que lançaram, né, o dia que o David Sackett, né, criou lá as bases, né, da medicina baseada em evidência, aquilo ali foi no intuito de parametrizar como que eu vou pegar o conhecimento e deixar ele organizado para que o médico lá na ponta possa utilizar no dia a dia. É uma coisa que eu até falei lá no Senado. A gente não tem meta-análise e ensaio duplo cego randomizado para todas as decisões médicas. Hum. Não, se a gente fosse esperar, eu vou ficar em casa sem poder fazer nada. Na realidade, a medicina quase toda vai ter que ficar em casa sem poder fazer nada. Então, mais cedo ou mais tarde vai parar um paciente na minha frente, e esse paciente, ele vai ter que ser eu vou ter que amparar ele de alguma forma. Parece que desde 2020 começou a ficar meio comum isso, do paciente procurar o médico e nada ser feito, sabe. Assim, ó, nada ser feito e outra, se existir uma energia de um médico de tentar, ajudar, auxiliar aquele paciente em alguma coisa, esse médico parece que ele começa a ser mal visto, sabe. Então assim, ó, tem todo esse fator. Então, essa energia que eu tive para poder ir atrás, discutir, surgiu única e simplesmente disso, do amplo debate científico de forma sem freio. Que resultados, né, você acabou tendo dessas experiências no Senado? O resultado daquilo, umas visitas a mais da vigilância sanitária na minha clínica, entendeu? As visitas da minha clínica hoje em dia não são só com um fiscal, são com 4, É, então, já teve só para nossa PM, né. nossa audiência para nossa audiência saber, é que claro, ele médico esteve no Senado, falou com senadores, participou da reunião, ficou um pouco visado, e aí recebeu É, várias, mas não visitas, tem digamos, problema. da Visa local. Mas não tem problema. Mas se andou corretamente, Sim, sim. e andou, né, esse Quando que é eles o bom. chegam quando eles chegam lá na minha clínica, eu falo assim: "Ó, pode ver tudo, tá? A chave do cofre é essa, aqui na clínica não tem nem rachadura na parede, vocês podem verificar absolutamente tudo". E olha que assim, ó, a gente eu e minha esposa, a gente senta e discute sobre as melhorias, assim, ó, diariamente. E hoje na minha clínica eu tenho lá 2 enfermeiras, 3 técnicas de enfermagem, então assim, a gente faz injetáveis estéreis, mas não é um injetável estéril não é o assim, a soroterapia mitocondrial Power Ultra Mega Max, né. A nossa ideia é o quê? Fez exame, tá baixo, repõe, né. "Ah, mas assim, é algo que tem um certo grau de raciocínio para a prescrição?" Claro, eu falo que tudo que eu estou prescrevendo, algum grau de evidência científica eu tenho, e eu tenho. Assim, eu fui estudar essa parte de computação e de inteligência artificial para deixar todos os artigos científicos tudo organizadinho. Caso necessário, eu tenho os trabalhos científicos para poder respaldar em cima daquilo. Só que, como eu falei, nem sempre é meta-análise, né? Até na medicina tradicional. Então, benefícios que vieram em cima disso aí. Olha, não foi dinheiro. Assim, se tem uma coisa que Que não não deu foi benefício nenhum, foi foi o dinheiro em financeiro. si. Visibilidade, de certa forma, veio também. Alguns inimigos também vieram junto. Alguns amigos também vieram junto, né. Esse mundo dos manipulados estéreis, a gente tá vivendo uma coisa muito complicada. Por quê? Existem as mentorias, existem os cursos médicos, onde o mentor, assim, ó, não tá na linha de frente trabalhando. O que que eu quero dizer? Tem muito dono de mentoria, por exemplo, que ele tá lá no Olimpo dele ali, né, assim, em local
muito bem protegido, porque afinal de contas ele não está atendendo, né, ele só está sentando e ensinando, então acaba que e aí, qual que é o problema que eu comecei a perceber? Pô, mas espera aí, eu que sou médico, né, eu tô aqui na linha de frente. E eu vou te contar quando é que foi o primeiro momento que eu detectei isso aí, e que me fez afastar mais ainda do pessoal da integrativa. Quando teve o Marcelo Rezende, aquele jornalista, que teve o tumor de cabeça de pâncreas, né, eh, eu cheguei eu estava meio que começando a dar aquela olhada para conhecer, né. Não tem como a gente falar mal de uma coisa sem saber, né. Eu comecei lá a frequentar os cursos ali do Laí Ribeiro, né. Aí o que que aconteceu, né, o Marcelo Rezende então, todo mundo saiu falando que: "Poxa, o Marcelo Rezende agora está sendo conduzido pelo doutor Laí Ribeiro". O Laí Ribeiro foi emitiu toda uma nota falando que não era ele, e tal isso e tal aquilo. E o Marcelo Rezende, eu não sei quanto tempo ele durou, mas ele durou bem para um tumor de cabeça de pâncreas. Afinal de contas nós estamos falando de uma doença que matou o Patrick Swayze, o Steve Jobs, né. Então assim, não foi qualquer coisa, né. E o cara até que ainda tocou muito bem, né. Aí eu pensei: "Pronto, o Laí Ribeiro vai a público e ele vai defender a gente". Não foi. Pelo contrário, teve uma reportagem do Fantástico, a repórter foi lá e ela ficou do lado de fora. Aí teve uma época também que começaram então a falar mal da especialidade de modulação hormonal, tal isso, tal aquilo, aí saiu todo um documento, né, falando sobre eu não sei se é modulação hormonal não, harmonização hormonal, alguma coisa assim. Aí eu pensei: "Poxa, esse outro grupo da integrativa agora vai defender, vai vir a público e defender". Não, eles disseram também, fizeram uma carta-resposta, disseram assim: "Não, nós também somos contra, nós somos favoráveis à hormonologia", né. Aí passou-se muito tempo, aí agora eu queria até saber o que que esse grupo tá falando agora, porque agora saiu a nova reportagem falando que eles também são contra a hormonologia, entendeu. Então assim, o que que eu vejo? Eu vejo que, não existe esse enfrentamento científico da forma adequada, eu vejo que existe, assim, uma covardia mesmo, sabe, desses donos de mentoria, desses donos de cursos e tudo mais, que na hora de sentar para discutir cientificamente o negócio, eles não fazem isso. Esse é o problema que eu vejo. Por quê? Porque, assim, ó, fica uma guerra, muito desigual, porque quando a gente vai dar uma olhada em como é que estão sendo realizadas as decisões de algumas sociedades médicas, eh, o respaldo científico não está sendo levado com todo rigor, literalmente. Então, por exemplo, o posicionamento de algumas sociedades médicas contra os implantes hormonais é algo completamente, assim, ó, esdrúxulo, sem embasamento, sem lógica. Esses pedidos que eles fizeram lá de pedido de proibição, tal isso e tal aquilo, não tem lógica também. Porque tudo fica aparecendo hoje em dia aqui no Brasil, né, tá parecendo que tudo tem o efeito fenol, né. Deu um problema, chega e proíbe, né. O fenol, a pessoa lá, não era profissional de saúde, comprou um curso online e nem fez o curso online. Nem terminou o Nem curso. terminou o curso online, dá pra ver na Hotmart lá, né. É, "Ah, mas pô, fez as aulas", ela não fez as aulas, ela só pegou o PDFzão lá, como muita gente faz isso, e vai lá e aplicou o negócio e o morreu o paciente veio a paciente. óbito, é. E aí acaba que, assim, esse segmento nosso, ele tá sofrendo esse grande dilema, que é os médicos não têm prática clínica nenhuma, né. Alguns têm, outros não têm. Aí do outro lado, tem um grande exército de médicos, né, também que desconhecem esse segmento, e tem uma grande implicância e existe, né, aquele coro, né, que é quase que uníssono dentro da medicina, que é aquele pessoal que trabalha com medicamento manipulado estéril ou manipulado, e geralmente é charlatão. Ah, chegamos nesse ponto, né, porque as farmácias de manipulação hoje, as que manipulam os estéreis, né, injetáveis, estão sofrendo muito com esses ataques, né, porque elas estão sendo acusadas de não terem qualidade, de não terem segurança, e é muito contrário, né, porque a Anvisa, implementou, enfim, era uma legislação, umas regras muito rígidas para essas farmácias, e elas tiveram que investir muito, e hoje trabalham com um nível de segurança muito além até da indústria que fabrica Isso, a tirzepatida, por exemplo, isso aí. né. E aí vamos, né, falamos bastante de implante, né, a tirzepatida está mais ou menos no mesmo patamar, né, porque
há este mito das manipuladoras, né, das farmácias de manipulação, não terem o mesmo nível de segurança da indústria, o que não é verdade, né, doutor? É, assim, ó, é que é complicado, a gente precisa destrinchar, né, esse termo aí um pouco. Quando a Tisepatida ela foi registrada no Brasil, até vou explicar para vocês uma coisinha que eu fui aprender na prática também. Eh, Todo e qualquer ativo químico, para ele poder entrar no Brasil, tem que existir uma coisa chamada registro comercial ativo. Isso. Esse registro comercial ativo só tem uma única pessoa que pode pedir, a indústria. E esse registro comercial ativo, ele tem um prazo de validade. Se caducou, né, já começa a ter alguns problemas. Mas, assim, não vamos focar no que caducou, depois a gente poderia até falar em cima disso aí. Mas, uma vez que foi registrado que o Monjaro poderia entrar no Brasil, existe uma lei, que é a Lei de da Proteção Industrial, que é a Lei 9.279, né. E essa lei é a lei de patentes, né. Eh, Se um ativo químico foi registrado no Brasil, esse ativo químico pode entrar no Brasil. Não tem como ter uma lei para aquilo que tem patente ou não, porque uma hora o negócio vai deixar de ter patente. Então, uma vez que foi registrado, dava para entrar a Tizepatida aqui no Brasil. E aí que algumas farmácias de manipulação conseguiram, alguns importadores, importar a IFA, né, seguindo a via normal, né. Vem a IFA é aquele ativo químico, aquele insumo O sumo que já farmacêutico foi ativo. avaliado fora do Brasil, entrando aqui tem outra análise. Inclusive pelos laboratórios da Anvisa, né, Isso, os regulamentados pela regulados. Anvisa, exatamente. É. E aí, uma vez que aquilo ali chega, né, no nosso consultório, né, quando chega a empresa, isso muito antes do que está tendo agora, que é essa exigência aí da questão do nome no rótulo, tá. Quando eles entravam em contato comigo, eu falava assim, eu pensei: "Esse trem é falso", antigamente. Eu falei: "Não, será que é verdade?" Porque eu já tinha importado a Tizepati o Monjaro original, quando ele foi lançado e chegou lá na Suíça, porque tem uma empresa de importação de medicamentos de alto custo, que assim, que a gente conseguia comprar, com receita para paciente, tudo certinho. E aí, quando começaram a ter esses manipulados, eu fui vendo, "Opa, esse negócio tá bom". E assim, gente, não é uma coisa, o negócio é caro, entendeu? Não é uma coisa assim É um que investimento de milhões na estrutura da isso, farmácia, isso para aí. poder manipular um medicamento estéril injetável. E aí Não é quando não é chega como uma farmácia que tem no seu bairro, e com um embasamento legal, né, então com assim, embasamento com legal. embasamento legal, tudo isso que a gente tá falando pra vocês não é uma coisa assim, completamente errada, né, não é uma coisa errada, nem quer dizer, nem completamente não é minimamente errada, é tudo dentro da legalidade. E aí quando vocês verem que tem gente falando assim: "Ah, mas o manipulado não é o original", né, não, espera aí, o ativo químico, a molécula da tisepatida é o que tá lá, tem exame, tem dado pra poder falar isso. O que que vieram a questionar agora? A biossegurança, né, a assim, a farmacodinâmica e tudo mais. Assim, nem tudo que vocês vão comprar por aí vai ter bula, né. Então, o medicamento manipulado não vai ter uma bula daquilo, né, não tem como ser, por quê? Porque, a própria lei que regulamenta a farmácia de manipulação, ela é magistral, ela já tem a sua lei que ela mesmo já tem o ativo químico. Tendo o ativo químico, aquilo ali pode ser disponibilizado. Agora, esse eixo, né, não é o eixo que compete com o Mounjaro da drogaria? Óbvio que não. Por quê? Porque aquilo ali nós estamos falando do negócio que vai ser vendido para uma clínica. Aquilo ali vai, como é que vai chegar para o paciente? Por através de um tratamento médico, que eu defendo que seja feito na clínica. Por quê? O meu paciente, hoje em dia, né, que ele vai na clínica toda semana, faz a bioimpedância toda semana, passa 2 meses, o efeito é melhor. "Ah, mas é o medicamento que atuou melhor?" Não, não, foi o acompanhamento. Algumas vezes a gente usa doses bem menores, mas como o paciente está ali, né, todo assim, direto, fazendo a bioimpedância, verificando como é que está o processo, assim, a eficiência do próprio tratamento é melhor. Então, tem hora que tem assim, os termos, né, de, todo o detalhamento farmacológico e tudo mais, que é a Anvisa que tem que procurar aquilo ali, no medicamento, na própria farmácia de manipulação, todos esses pontos, esses itens a serem verificados, parece que eles foram para a boca do povo, né, e começaram então a cada um virou técnico, né, de então você vai ver aquele estudante de medicina do terceiro ano, né, que está, comprando briga, né, porque ele tem bastante tempo, né, ali no Instagram e tudo mais, e esse cara sai falando cada baboseira, como se, original, produto original é só o da farmácia.
Não, gente, espera aí, nós estamos falando da molécula. Se aquela molécula tá ali, foi encontrada, não é uma molécula, não isômero, é a molécula em si. Então acabou, né, que existe, existe. Quer dizer, e a procedência é garantida, a segurança desse medicamento está garantida, né. Quer dizer, o medicamento que chega para essa população, supostamente, é um medicamento igualzinho o medicamento, industrializado, mas na verdade não é igualzinho, porque ele é individualizado, né. É. A grande vantagem dele, além de um custo um pouco menor, né, que não é às vezes não é um pouco, é muito, Dá para mas ser bem menor. é, mas também é individualizado. Você mesmo, defende, que 2,5 é o a apresentação de entrada do Monjaro, por Isso. exemplo, que é o medicamento de referência. Mas você defende que a gente pode até ter algumas doses menores ou em algumas circunstâncias, com outro tipo de apresentação. Isso funciona, assim, muito melhor para um manipulado, né? Qual que é a meia-vida da tisepatida? 120 horas. Então, por exemplo, se eu aplico uma dose agora, nas próximas 24 até 36 horas vai ter o pico de ação dela. Se a meia-vida é de 120 horas são 5 dias. Logo, se eu for aplicar mais uma dose em 7 dias, ela não consumiu nem metade daquela dose que foi aplicada. Se eu aplico mais uma dose, aí mais um momento. Quando que aquele ali entra em equilíbrio? Geralmente são 5 períodos, né. Do mesmo jeito que, a gente um ativo químico, ele sai da distribuição do nosso corpo depois de 20 meias-vidas, né, geralmente depois de 5 períodos, assim, é que vai entrar em equilíbrio. Logo, por que que eu vou fazer dose crescente? Por que que eu vou fazer uma dose grande, né? Porque na verdade qual que é o problema, todo mundo sabe, qual que é o grande problema do GLP-1? Perda de massa muscular, né. Qual que é o problema do emagrecimento? Perda de massa muscular. Aquela coisa que vocês já ouviram falar assim: "Ah, mas pô, a pessoa vai fazer, o emagrecimento lá, em 2 meses ele perdeu 60 dias". Gente, o normal do emagrecimento é esse, entendeu? O normal é não conseguir emagrecer, é não ganhar massa muscular. O normal é o que a gente tá vendo, que é o resultado péssimo que existe por aí. Digo assim, no mundo do emagrecimento, tá? Tô falando de uma forma, genérica. Agora, o Monjaro, desde a época do Trulist, né, dos incretinomiméticos ali, Trulist, Victoza, o Ozempic, o Monjaro, que é o mais evoluído de todos, eh, deu para poder perceber que a massa muscular seria um problema. E aí o que que a gente percebe, né, que se eu conseguir conduzir o emagrecimento do meu paciente, estimulando ele, que ele treine, que ele não coma pouco demais, que ele consiga bater as metas ali de carboidrato, proteína e gordura, que ele tenha uma vida saudável, corte o álcool e tudo mais, assim, ó, por que que eu vou então pegar um medicamento que eu já estou emagrecendo muito bem, com a dose de 1 miligrama, 2 miligramas, 3 miligramas, 3,5 miligramas, por que que eu vou subir para 5? Por que que eu vou subir, fazer aquela cadência normal? É até interessante, porque tem um médico aí, relativamente famoso, que agora ele até entrou na Sociedade Internacional de Obesidade, alguma coisa assim. E é um médico que ele mete o pau na gente, entendeu? Fala mal da gente, pra da gente, que eu digo assim, ó, desse nosso mundo aqui, entendeu? E eu lembro de um vídeo que ele falou, né, que as pessoas estavam questionando para ele o que que ele achava das pessoas que faziam a dose do Ozempic em microdose, ao invés de fazer a dose semanal. Ele vai falar assim, ó: "Onde já se viu? Isso é uma baboseira, porque fazer o Ozempic foi uma molécula que foi desenhada e desenvolvida para isso, para usar semanal". Você tem alguma noção de engenharia de medicamento que você consegue desenhar: "Ó, eu tô vendo aqui essa molécula, eu tô fazendo ela para o cara usar uma vez por semana. Se ele usar microdose todo dia, tá errado". Tem isso? Não existe isso na farmacologia. Não existe na bioquímica, né, não tem como. Então qual que é a melhor forma de a gente poder, oferecer o paciente o medicamento para o paciente? A forma, assim, que eu digo que é a mais apta dele poder absorver. Então se ele conseguir aderir àquele tratamento com doses menores, beleza. Se o paciente for conseguir aderir ao tratamento a cada 10 dias, beleza também. Agora eu tenho que ver o quê? Se o paciente está conseguindo fazer o medicamento, se ele está conseguindo ter o trato gastrointestinal que não entre com tantos colaterais assim, porque muitas vezes o paciente está tendo esses colaterais porque a dose está errada. Imagina, como é que eu vou pegar um paciente de 180 quilos e uma paciente de 90 quilos e eu conduzir a mesma cadência de progressão de dose?
Não tem lógica, né. Então, assim, a gente realmente tem que observar isso aí. Então, realmente, a dose de 2,5, né, até tem até uma história, que eu até comentei lá no Senado, mas muito brevemente, eu tenho muita pa meus pacientes, graças a Deus, são pacientes que eu cuido deles há muito tempo. Então, por exemplo, tem paciente meu ali que está comigo há 9 anos, né. Então, isso aí já é um bom sinal, né. E tem umas 3 pacientes, né, que elas tinham lipedema típico. E lipedema é uma coisa que por muito tempo a gente ficou na penumbra, na sombra, não tinha o que fazer. Tentando. Nem cirurgia, tá. Porque assim, ó, a cirurgia é muito sofrimento para pouco resultado, né. Assim, aí antes do que o pessoal da cirurgia mesmo venha me cancelar, gente, é muito sofrimento, entendeu. Eu sei porque minhas pacientes fizeram, tá. E aí, quando a gente não cuida da parte, hormonal do paciente, que a gente não cuida ali da parte da predominância estrogênica, da inflamação como um todo, dos cuidados do emagrecimento em si, a gente não vai conseguir dar resultado para o paciente daquele lipedema. E com o advento, né, da gestrinona, da drospirenona, vou dar o braço a torcer, o AMI é sensacional também para o lipedema, e da tisepatida, assim, ó, essas ferramentas, na minha opinião, elas revolucionaram o tratamento do lipedema. Só que aí teve paciente que já emagreceu que tinha que emagrecer. Aí eu falei: "Cara, não tem como, nessa época ainda estava fazendo tisepatida de 2,5 miligramas, né, nessas 2 pacientes. Eu falei: "Olha, vamos ter que tirar". Eu já estava fazendo 2,5, olha, cada quase que, assim, a cada 2 semanas, porque elas faltavam, tá. Aí beleza, passou-se um tempo, eu tirei, aí ela já me falou: "Doutor, minha perna tá voltando a doer". Eu falei: "Mas estava doendo?". "Ah, doutor, há muito tempo atrás ela doía, aquela sensação, assim, de perna pesada que tem no lipedema". Aí eu fui pensei assim, aí nessa época, a gente foi e falou assim: "Olha, sua fome, como é que tá?". Fala: "Eu tenho que forçar para poder comer". Isso depois de muito tempo sem hepatida. Por quê? Porque a paciente ela treina, ela vai fazer atividade física, então quando ela treina lá suas 4, 5 vezes por semana, o corpo dela vai pedir comida, né, então ela consegue adequar. Se eu colocar um hepatida que vai inibir o apetite, vai entrar muito menos comida para ela, ela vai perder massa muscular muito rápido. E aí eu fui falando assim: "Olha, vamos fazer 1 miligrama, 1,5, tá? E a gente vai fazer, você vai me falar com relação a essa dor". A gente fez, passou 3 dias, a dor dela já teve uma melhora assim, substancial. Eu falei: "Tá, mas, quantos por cento melhorou?". "Uns 50%". Falei: "Tá, quando voltar a doer, aí você me avisa". Aí voltou a doer lá para 9 dias, não, 12 dias. Eu falei assim: "Pronto, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma dose baixa, 1 miligraminha a cada 10 dias, tá?". Assim, ó, passou um tempo, resolveu a dor dela. "Ah, mas e a meta-análise?". Não tem. É como tudo, toda a medicina é isso aí, Avaliação e clínica, isso né. aqui é medição, isso aqui é medicina de verdade, entendeu. "Ah, mas é assim, ó, eu vou esperar primeiro sair um trabalho científico que vai associar clinicamente a forma e a estratégia de fazer a tisepatida para conseguir uma melhora na lipedema? Não vai ter como. Ah, mas já teve trabalho científico que foi publicado, até o Diogo Viana mesmo, amigo meu, e Lucas Caseri publicaram um trabalho. Falaram lá que a tisepatida ela tem uma característica de promover um browning da gordura, assim, do tecido gorduroso, né, o tecido adiposo. Então ela diminui o fenômeno inflamatório ali, embaixo da pele. Então a tisepatida ela vai trazer essa melhoria. Agora, como é que eu vou fazer isso aí com a caneta da drogaria? 2,5, 5, 7,5, É, 10. Não tem eu acho que eu outra nunca fiz, eu forma. acho que eu nunca prescrevi tisepatida de 12 miligramas para ninguém, entendeu? Por quê? Porque até o meu paciente mega obeso, eu falo para ele: "Olha, vamos organizar melhor essa dieta sua?". Eu até desenvolvi um aplicativo, eu desenvolvi para o paciente fazer um cálculo de macronutrientes para isso aí, para tentar mostrar para ele: "Olha, você está comendo um pouco demais". Porque tem gente que chega falando, né: "Ah, mas eu tô usando e não tá fazendo efeito", né. Eu vou e falo: "Cara, o que que você comeu ontem?". "Ah, eu nem comi nada no café da manhã". "E no almoço?". "Ah, comi pouquinho, só um pouquinho de carne, um pouquinho de salada". "E à tarde?". "Não, à tarde eu não comi nada também". "E à noite?". "Ah, à noite eu comi alguma coisa". Como que não tá funcionando? Né. O cara passando o dia inteiro sem comer. E aí fica acumulando déficit calórico em cima de déficit calórico, vai chegar uma hora que nem 40 miligramas de tisepatida não vai funcionar, ué. O corpo está se defendendo da Poxa, morte, né, né, tá se defendendo da da morte. morte. Bom, aí a gente está falando também, além, né, da individualização, do acesso propriamente ao medicamento, né. Isso. O seu paciente
tem certo nível socioeconômico, mas nem todos os pacientes, nem todas as pessoas que necessitam deste medicamento têm essa condição. Então, nós falamos também de um acesso a um medicamento manipulado um pouco mais barato. No entanto, eles só são disponíveis ao paciente por meio de clínicas, né, porque os manipulados, estéreis injetáveis são distribuídos por meio das clínicas, né. Como que a gente resolve esse acesso, doutor? Mas, olha, assim, ó, uma coisa é o que que seria o ideal, outra coisa o que que seria assim, o desejado, né, outra coisa é o que que tem embasamento jurídico. Por quê? Eh, existe uma nota técnica, né, de número 172 de 2025, que só dá para conseguir ela por através de lei de acesso à informação, tá, que ela fala justamente com relação à venda, aí a dispensação dos manipulados estéreis para o paciente final ou para a clínica em si. O que que eu acho, né, onde que está assim, a biossegurança de verdade, né? Porque a gente fica pensando em biossegurança, só o quê? Não contaminação, né? A gente fica pensando só no transporte, mas uma coisa também é o jeito que o paciente coloca o medicamento para dentro. Uhum. Então, por exemplo, assim, ó, muito se fala dos anabolizantes, não é? Aí, eh, o cara pega lá a receita e ele compra lá 5 ampolinhas do negócio. O que que me garante que ele não vai aplicar uma por dia? Só tem uma forma de resolver isso aí, que é o quê? Na Que é clínica, na clínica. entendi. Por quê? Porque assim, ó, o medicamento, né, uma vez que eu compro ele, né, hipoteticamente no nome da clínica, hipoteticamente, a gente tem que conversar desse assunto, tá. Aí tem o meu nome lá. Na planta, né, não sei como é que é aqui em São Paulo, mas lá em Joinville, para eu poder, registrar a minha clínica na vigilância sanitária, eles têm que ter acesso à planta da minha clínica. A planta. Se eu vou receber a receita amarela ou azul, ou a de retinóis, vai depender da planta da Da minha, planta. não tem muita lógica, mas tudo bem, mas eu entendo que talvez seja uma barreira, né, porque, pra planta aí tem que ter a liberação do bombeiro, tem, ok, já tem um nome de RT, não é? Hoje eu tenho enfermeira, também tem RT. Por que que eu tenho enfermeira? Porque eu tenho técnico de enfermagem. Então, assim, a enfermeira já é RT. Hipoteticamente, eu ainda defendo que talvez dependendo do tamanho da clínica, tem que ter um farmacêutico também, né, lá dentro. Por quê? Porque quem que é melhor, eu não tenho tempo de ficar pedindo a documentação de laudo técnico das farmácias de manipulação. É, o farmacêutico tem inclusive o conhecimento, né, Então, para isso. eu peço para cada lote de tirzepatida que tem na clínica, eu tenho toda aquela documentação lá, por lote. Lote, assim que eu digo, né, leva de pedido, não pode falar lote, que lote é uma palavra proibida, né, nesse assunto aqui. E aí, o paciente, quando ele vai comprar aquilo ali, quer dizer que ele só vai para tratamentos mega caros? De forma alguma, e eu vou te falar, tem pacientes lá na minha clínica que tem um poder aquisitivo bem alto? Tem, mas também tem paciente que tem poder aquisitivo baixo. E assim, ó, isso aí, o medicamento lá na minha clínica, por que que eu saio nessas discussões, eu vou a público de peito aberto? Porque eu não gero extorsão na minha clínica, não gero. O preço meu é um preço, assim, ó, muito coerente e tem uma linha de raciocínio em cima do preço. Não é aquela coisa tipo assim: "Ah, joguei aqui um dado e o que vier, pronto, o preço é esse". Não. E assim, esse é um tema de discussão muito complicado. Porque lembra que eu falei lá daquela carta de pedido de proibição de implante hormonal? Estava lá em letras garrafais, né. "Ah, porque isso tem gerado muito ganho financeiro". Então, assim, ó, tem muita gente que persegue a gente, porque é uma medida, é uma via que tem, rendido financeiramente para muita gente. E aí que eu fico achando, eu fico encabulado com isso aí, porque se tá gerando dinheiro, por que que a pessoa não tá pensando assim: "Poxa, será que tá gerando resultado?", né. Será que realmente, assim, não tá mudando a vida do paciente, se essa mulher colocou um implante hormonal, ou se ela está fazendo tratamento com a tirzepatida, ou se essa forma de trabalho, essa pessoa usou a tirzepatida ali por 4 meses, depois já está livre da tirzepatida? Porque eu não fico prescrevendo, imaginando que eu vou prescrever aquilo ali para o resto da minha da vida. Esse paciente muito provavelmente vai ser meu paciente para o resto da vida, em ritmo de consulta confortável para ele, né, e confortável para, assim, para a condição clínica dele também, porque não tem lógica, né, dependendo do paciente eu ficar vendo ele
de 2 em 2 meses pro resto da vida. Agora, se ele tem algum problema real que eu preciso monitorar melhor, aí sim, né. Agora, a aquisição, o acesso desse tipo de medicamento diretamente para o paciente, é uma coisa que é muito questionável, porque eu sou contra a farmácia de manipulação vender para o paciente. Justamente por quê? Porque depende da forma como o paciente vai fazer aquilo. Em 2023, eu sofri não é sofri, eu fui fiscalizado, né. E aí, foi um dos períodos mais, assim, mais intensos de fiscalização lá da minha clínica. Mas intenso por quê? Até hoje eu não entendo o motivo, de fato, né, que houve, todas aquelas exigências. Inclusive, pessoal, até vou fazer um comentário para vocês. Se existe uma lei que regulamenta o trabalho de vocês, esse aqui o conselho que eu estou dando, não é só para farmácia. Leia essa lei, tá. Então, por exemplo, a RDC 67 de 2007, pegue ela e leia ela. Aquilo ali está escrito em português, tá. Não é um português tão claro para todo mundo entender, mas, assim, ó, você tem que ler aquilo ali, tem que entender, porque, é como se o juridiquês, né, cada palavrinha daquela que é meio difícil, tem um motivo para estar ali, né. Por que que eu tô falando isso? Por causa do ponto 5.10 da RDC de 67 de 2007, que ela fala exclusivamente sobre essa questão do atendimento que uma farmácia de manipulação pode fazer para a clínica, para os hospitais e congêneres. Esse é o que está escrito lá. Porque uma vez que esse atendimento é feito, né, para a clínica, é permitido que exista então, a produção e o atendimento, que o atendimento lá vocês têm que voltar, né, 2 pontos atrás, para entender: "Pô, mas isso aqui é atendimento para o paciente?". Não, é atendimento da farmácia para a clínica. Que aí esse medicamento ele pode sim ser manipulado e deve ter, não é que pode, deve ter no rótulo o nome da clínica e o endereço da clínica, não o nome do paciente em si, né. Ou seja, na RDC 67 2007 já está lá. Aí teve essa nota técnica 172 de 2025, que essa nota técnica, ela fala que o ideal é que a farmácia, no atendimento da clínica, que seja manipulado no nome da clínica. "Ah, mas é feito em lote ou não?". Aí nessa própria nota técnica, ele mesmo fala: "Apesar da farmácia magistral atuar de forma de individualização, onde se aguarda a receita médica para aí sim ir para a produção, entende-se que a fabricação do manipulado estéril, ele tem um rito diferente de produção. Esse rito diferente, é de certa forma, ele tem que se assemelhar mais ou menos à Da produção por indústria. lote, não é? Exatamente. Porque se eu fizer, poxa, eu tenho que ter uma coisa chamada uniformidade, né. As doses, tem que ter uma equivalência entre os frasquinhos. Se eu faço 10, pego um e boto para analisar. Se eu faço 1000, pego 100 e boto para analisar, né, assim, se eu peguei 1000 e peguei 100 de forma aleatória, a chance de eu investigar e pegar, essas ampolinhas e ter uma real noção do retrato, do que vai ter naquela ampola, se está adequado ou não, compostos pirogênicos ou não, é muito melhor. Ah, mas o que que pode ser, o que que, assim, ó, é feito então? Hoje em dia, do nada, começaram a exigir que, eu faça a receita, mande para a farmácia pega essa receita e só comece a produção depois daquilo. Isso é Com qual inviável, como assim? embasamento? Com nenhum embasamento. Não, mesmo porque quem conhece minimamente a estrutura exigida até para uma farmácia magistral. Ana, eu vou pegar água para ele, tá? Vou dar uma Ah, pausinha. tá. Aqui aqui a conversa é fluida. Ah, vai embora, Vai embora. quanto tempo a gente quiser. Uhum. Doutor Paulo, para quem conhece minimamente uma estrutura de uma farmácia magistral para injetáveis, né, para estéreis injetáveis, sabe que não é igual uma farmácia do bairro, que também tem seu nível de segurança. Exige equipamento diferenciados, exige estrutura diferente. Então, assim, é inviável colocar uma caneta ou o que seja para uma pessoa em linha de produção, isso não acontece, né, não tem viabilidade. Então precisa de um lote que seja um lote mínimo, como for, estabelecer, mas isso é necessário para essa farmácia ter sobrevida, porque senão É. você inviabiliza o negócio, o É, próprio negócio. e é justamente esse é um dos pontos, né, que a gente, que realmente, assim, tem que ser trabalhado, né. Por quê? Quando eu sofri, então, essas vistorias, né,
Eu acho assim, todo mundo, gente, que é médico, vai o pessoal da vigilância sanitária vai na clínica de vocês. Então, assim, não é para ter medo da vistoria, né. A vistoria, ela é uma ferramenta de proteção pra gente, Se andar né. correto, né, Andando doutor Paulo? isso, andando Andando correto. correto. Então, assim, ó, por quê? Eu ainda falo para o pessoal, para os fiscais que vão fazer a vistoria lá na "Ó, gente, vocês não se sintam acanhados em virem aqui. Agora, se veio, tem que ter o embasamento certinho, porque que ele tá me cobrando aquilo ali, né. Por exemplo, dessa primeira vez lá atrás, quando a pessoa veio falar que a manipulação tinha que ter o nome, do paciente, tá, e o em cada ampola, eu falei assim: "Olha, eu acho que, assim, não é bem por aí", mas eu não tinha lido a RDC ainda. Depois que eu fui ver, porque inclusive nessa nota técnica 172/2025, ela mesmo faz essa alusão que alguns fiscais da própria vigilância sanitária têm uma confusão. Essa nota técnica, ela explica que aquele manipulado ali não tem nada a ver, né, com eles saem falando: "Ah, mas tem que ter, o nome do paciente na ampola por causa em função da própria RDC 67, tem uma parte lá final, ó, o manipulado tem que ser assim". Só que a própria nota técnica, ela explica direitinho, porque que não tem lógica, porque se a gente for fazer desse jeito, vão ser 90 dias de espera. Ou seja, eu tenho que consultar uma cartomante para ela poder me falar: "Ó, daqui 90 dias esse paciente vai precisar de vitamina D, esse aqui vai precisar de vitamina C, né, esse aqui vai precisar de, assim, de outra coisa". Tisepatida Não 2, tem como, 2 miligramas. não tem como, né. Não tem como. Agora, no caso da tizepatida, aí como é um medicamento patenteado, gente, assim, ó, não tem como o Brasil, grande do jeito que ele é, digo grande enquanto posição econômica, posição, assim, de influência internacional, nós somos maior que o Paraguai. O jeito que funciona essa questão da lei da patente, não é uma coisa assim que: "Poxa, eu descobri um negócio aqui agora, patenteei, logo todo mundo, o mundo inteiro tem que respeitar". Não, cara, aí a empresa tem que ir lá nesse país e exigir esse respeito à patente, pra aquele medicamento. Então, ou seja, aí a Lilly vem aqui e ela solicita um respeito do Brasil para com a lei das patentes. E existe a lei nacional, que ela aqui no Brasil, e tem a lei internacional também. Então, assim, o Brasil não tem como o Brasil chegar e ignorar isso aí, não tem como. O Brasil sofreria demais, né, se ele tivesse esse tipo de posição. Mas tem um detalhe, no caso dos medicamentos patenteados, a própria lei da patente tem lá, salvo engano, é o artigo, 43 da lei 9.279, parágrafo terceiro, que ele fala que nesses medicamentos que são patenteados, é permitido que seja feita uma venda com prescrição individualizada. Se a gente juntar, né, então, a lei da patente com a nota técnica, o RDC, que é o jeito que seria o mais correto, né? A farmácia de manipulação tem lá o seu estoque técnico, esse estoque técnico é submetido a análises bioquímicas, de fragmento, todas as análises possíveis. Ah, mas aí chegou lá a receita do doutor Paulo, aí a rotulagem é feita e entregue em 2, 3, 4, 5 dias. Isso é questão de logística. Assim, ó, é impossível o meu paciente, que eu atendo ele a cada 2, 3 meses, né, geralmente estou falando do primeiro paciente, porque muitas vezes o paciente que já está no fluxo, já é mais fácil da gente poder se ante de nós nos antevermos e prescrevermos aquilo ali conforme um agendamento, né. Mas o primeiro paciente, é bem possível que eu atenda ele, e ele não vai fazer a tisepatida já na primeira, segunda semana. Então dá para poder esperar. Agora 90 dias, aí não tem lógica, Não. não tem base, né. Pois é. Doutor Paulo, olha, falamos tanto dos benefícios, benefícios médicos, né, farmacêuticos, benefícios médicos, benefícios de mercado. Quer dizer, a manipulação da tirzepatida hoje só traz benefício para a população. Por que é que a Anvisa tem fechado o cerco, supostamente fechado o cerco, com relação às farmácias magistrais? Eu sei que o Sindusfarma, Interfarma, Sbem, algumas, Os órgãos, entidades, né. alguns órgãos, né, públicos e ligados ao segmento industrial, têm pedido o banimento, a proibição da manipulação da tirzepatida. O que está acontecendo? A grande questão que eu vejo, assim, ó, eh, quando veio aquele debate temático lá no Senado, né, que até veio, assim, eu sugiro para todo mundo aí, vocês podem dar uma olhada no YouTube, coloca lá TV Senado,
chip da beleza. O nome é horrível, né, mas Foi beleza. batizado assim lá no Foi a comecinho. primeira vez que veio a público um debate, né, onde médicos de opiniões contrárias, expuseram as suas opiniões. Primeiro, não tem outra coisa que parece com isso é a discussão do Instagram, que é um xingando o outro e puxa o cabelo e tal, né. Beleza. Eh, Quando eu, né, começo a ver o que está acontecendo, como é que vem para mim esse tipo de informação? Porque afinal de contas o meu dia a dia é o quê? Acordar, entender meu paciente, prescrever, entregar a receita ou entregar a receita para a farmácia para comprar coisa, para ter lá na clínica. Aí começa então assim, a ter algumas barreiras para que não se tenha aquilo, né. Só que a gente vai vendo que, enquanto médico, tem alguns grupos de médicos que estão tendo alguns posicionamentos que já são, assim, ó, muito fechados, entendeu. "Ó, gente é contra isso, estamos pedindo aquilo". Só que aí você começa a pensar: "Poxa, do eixo com a Anvisa, o que que tem que se garantir? Segurança do medicamento, né? Beleza. O que que eu posso pedir para a Anvisa? Eu posso pedir alguma coisa, liberação, proibição, mas com o discurso de que talvez aquilo ali está gerando um grande mal para a população. Não há registro Morreu disso, né. alguém, Não há né? registro disso, Então, né, que eu saiba. agora, é o que se fala lá, né? Lá no Senado, lá, um dos colegas médicos lá, ele mesmo foi e falou o seguinte, né? Mas a gente atende muita intercorrência. Oh, mas qual o embasamento? Quem são essas intercorrências? Publica então, faz o trabalho científico. Olha, em um mês que eu atendi aí 200 pessoas, as 200 tiveram pancreatite, né. Assim, ó, eu até agora eu não vi um único caso de pancreatite. Quem quiser, por favor, me manda um e-mail, assim, ó, eu estou curioso. E outra coisa, já vou adiantar: "Ah, mas deu esse cara aqui deu pancreatite". Aí eu vou perguntar: "De onde veio a tisepatida?", né. Porque se a tisepatida manipulada foi comprada por uma clínica que tem RT, pelo médico, foi aplicada pela técnica de enfermagem ou pelo próprio médico em si, existe uma rastreabilidade completa. Por exemplo, no prontuário da minha clínica tá lá a técnica de enfermagem que aplicou, qual que é o lote, qual a marca, tudo certinho. Então tá tudo registrado aquilo ali. Ou seja, se acontecer hipoteticamente alguma coisa, eu vou saber de onde veio. E a farmácia vai saber de onde veio o ativo. Pronto, tá perfeito. É assim, ó, Rastreabilidade. perfeita. Nem na drogaria tem essa rastreabilidade, Não. se for pensar. Até porque assim, ó, quando o médico vai lá e prescreve uma receita controlada, o medicamento, a farmácia, né, entrega aquele medicamento lá para o paciente. Essa receita quem foi ver depois? Algumas vezes ninguém vai ver essa receita, entendeu. Então assim, ó, realmente, do ponto de vista de rastreabilidade, esse esquema da clínica aqui é mais seguro, né. Agora, quando, né, a gente vai conversar com esses outros colegas médicos, né, tem lá muitos profissionais que em alguns trabalhos científicos anteriores já, num surto de honestidade, já publicaram seus conflitos de interesse anteriormente, entendeu? Então tem lá a galera que tá ligada com o alto clero ali da Febrasgo, da SBEM, tem, né, vocês pesquisem aí o trabalho ali de risco cardíaco, tá, em mulheres menopausadas, foi publicado pela Febrasgo, vocês vão ver algumas pessoas da diretoria colocando lá, o próprio laboratório falou: "Essa pessoa recebeu dinheiro". Aí, assim, é muito complicado, porque como é que a gente vai acreditar, né, que essas sociedades médicas são são os expoentes de honestidade científica, pra poder levar pra Anvisa qual que é a opinião mais equilibrada? Entendeu? É muito complicado isso aí. Por que eu defendo? Eu defendo a ciência real. A ciência, se o paciente está emagrecendo ou não, se teve pancreatite ou não, se teve infecção ou não, se teve alergia ou não, se o paciente tinha composto pirogênico na manipulação do negócio, se está vermelha a pele do paciente. Então, assim, ó, tudo isso aí tem que ser colocado na mesa. Agora, para poder pedir proibição, né, aí complica. E eu falaria até para o pessoal da Sindusfarma, eu sei que eles estiveram lá no Senado, a gente não conseguiu conversar, sabe. Assim, ó, gente, a tisapartina manipulada, ela não é um concorrente do Monjaro. O Monjaro que atravessa
assim, o que vem do Paraguai, esse sim, entendeu? Isso aí sim, é uma baita de uma concorrência, porque na verdade, se for tudo certinho, não o volume de venda não é tão grande assim, entendeu? O volume de venda em nível Brasil. Agora assim, um pedido que eu faria para a própria Sindusfarma, eu não pense você que eu não prescrevo Monjaro, eu prescrevo Monjaro da drogaria, eu dou essa oferta para o paciente, eu falo: "Você quer, o da drogaria?" Porque assim, a vantagem é que o manipulado a gente consegue fazer uma progressão de dose um pouco menor. Tem paciente meu que passou mal com 2,5, que assim, até 2,5 parece que para alguns pacientes não faz efeito nenhum. Aí de 2,5 para 5 é muito, entendeu? Dá um baita efeito, pelo menos principalmente quando o paciente faz a dieta, né, certinho. Agora, para Sindusfarma, o Monjaro tem o frasquinho. Por que que eles não importam, né, todas as vias? Por que que toda essa energia que eles estão despendendo para proibir, eles não gastam tentando convencer a Anvisa de acatar o ClickPen, a canetinha dosadora, de doses individuais, que nem tem na Europa? Que tinha, né, a gente conseguia comprar pela Suíça. Hoje em dia, nem essa tá podendo entrar no Brasil. Pois é, mas se a gente já tem a manipulada, né, Concordo. é uma energia gasta num momento que está sendo prejudicial para quem? Para o Para paciente. o Para o paciente. paciente, né. Esse que é o problema. Toda essa negociação, né, essa conversa que vai e vem, a própria Anvisa estabeleceu regras muito rígidas. Volto a dizer, não é proibida a manipulação. Tá Sim. todo mundo, né, dizendo: "Não, por causa de segurança", uns falam que é segurança, outros falam que não está Segurança sem ninguém ter proibida. morrido, É, né. segurança, mesmo porque o IFA que entra no país é regulamentado, enfim, foi aprovado pela própria Anvisa, as farmácias têm regras muito rígidas, até maiores que a indústria com relação à segurança, enfim. E o mercado todo sabe isso. Por que é que está se despendendo tanta energia nisso? É. Parece que há alguns interesses por trás, né, que É. não é o que o interesse talvez não seja, a saúde do seu paciente, né. É assim, ó, e são interesses que a gente fica imaginando. Quando eu vejo, né, porque, aparentemente esse tema, ele veio à tona agora com a tirzepatida, né. Eu já tô acompanhando esse andar da carruagem desde aquela época, eles tiveram, assim, os primeiros posicionamentos contra os manipulados estéreis, né. Eh hoje em dia, né, todo mundo reclamando, por exemplo, tá aí a Virgínia e o qual que é o nome do cara lá? O Vini Júnior foram fazer uma, assim, uma suplementação de vitaminas por via endovenosa lá nos Estados Unidos. Deus me livre, entendeu? O cara daqui, da clínica, muitas vezes assim, ó, assim, do uma que completamente vazia, vai falar: "O tratamento que o Vini Júnior e a Virgínia fez não tem embasamento científico". Você nem sabe o que que o cara colocou lá, pô, né, não sabe se tinha excesso de vitamina C, complexo B, B1, B2, B3, B5, B6. Ano passado caiu na prova de título de medicina do esporte. Qual das vitaminas possui, assim, ó, possui, ligação com a melhoria da massa muscular? Vitamina B6, tava lá. Agora, como é que eu vou falar que uma vitamina B6 não tem que ser, acompanhada num paciente? Porque o exame de sangue não tem, então só tem uma forma se eu vou ajudar a vitamina B6 no paciente, ou eu dou ou não dou. Porque se eu vou dosar o exame de sangue para ver se aquela B6 está baixa ou não, até falar para o seguidor nosso aqui, ó, nem tudo que vocês podem imaginar de exame de laboratório a gente consegue dosar, entendeu? O laboratório diagnóstico, ele é nada mais nada menos do que uma amostra que foi tirada da veia do paciente, colocada numa máquina e a gente fez um retrato Retrato, é. daquela amostra, que nem sempre ela é representativa no corpo inteiro, seja por fatores do paciente ou fator de máquina. Não é? Né, só quem tem prática clínica é que vai ver que o paciente, algumas vezes, que está usando a nandrolona, a testosterona da pessoa vem lá no teto, e não é testosterona. Não está biodisponível. Então, Sim. e aí acaba que, assim, realmente tem esse mundo do pessoal querendo queimar esse segmento, né. Agora, mas então vamos fazer o quê? Vamos proibir o discurso? Não, não, eu acho que tem que ter o discurso. Agora, eu acho que uma coisa que tem que ser Tem que ter o diálogo, né, e tem isso, que ter o o que diálogo. que eu acho que tem que ser para ontem, tá? Tem que passar projeto de lei para ter uma transparência financeira das sociedades médicas. Isso existe nos Estados Unidos, isso aí não é uma coisa que o doutor Paulo está inventando agora, não. Lá nos Estados Unidos, existe uma coisa chamada compliance, né, e o compliance, ele determina que as indústrias, elas declarem, né, o que que eles estão gastando de dinheiro.
Inclusive até teve, né, um trabalho científico muito, assim, polêmico da Gilead Science, que na época ali de 2020, 2022, foi demonstrado o número de dinheiro que a Gilead Science gastava com com essa parte de qual que é o substituto para lobby? Essa parte, né, gastava I 70% com isso. influência, Isso. influência. Aí gastava 70% com isso e 30% com desenvolvimento de medicamento. Cara, Uma disparidade, né, 30% que uma estavam disparidade. torrando de dinheiro para desenvolver novas drogas e 70% só com a parte ali Da influência. da influência. Então realmente, assim, ó, assim, ó, até um recado para a indústria farmacêutica, a gente não é contra isso, né. Eu não sou contra, até porque tudo que eu tô, defendendo, eu só tô querendo continuar a ter lá no meu consultório, entendeu. É assim, o meu paciente não tá tendo esses colaterais que a galera tá vendo. Entendeu? "Ah, mas poxa, espera aí, o paciente lá fez uma reposiçãozinha de testosterona e deu uma espinha". Pô, gente, aí por favor também, né. A gente tem que ter um bom senso, tem que ter uma honestidade intelectual. Uma espinha, ele saiu no lucro. Não, Uma espinha. hipoteticamente, né. Eu disse assim, ó, na questão é porque fica parecendo que todos os tratamentos médicos são perfeitos, né, que tudo é perfeito, né. "Ah, mas isso aqui tem colaterais". É, mas nós temos uma audiência de farmacêuticos Isso, enorme, sabem muito bem que todo medicamento, de uma óbvio, forma ou outra, tem um efeito até colateral, água, né. né. Em excesso e falta dela. Bom, É. doutor Paulo, para a gente finalizar assim, né, nós pesquisamos a frase que você falou lá no Senado, não pedimos menos controle, né, pedimos controle melhor, com rastreabilidade, responsabilidade e acesso ao paciente. Queria que você terminasse o podcast falando um pouco sobre isso e microfone aberto, falando o Ó, que quiser também. a gente está na época da tecnologia, né. Se a vigilância sanitária está querendo de fato, né, que os medicamentos tenham a máxima segurança possível, né, eh, poxa, se a gente for analisar isso, é completamente possível que essa segurança seja melhor garantida por através de um registro, né, de informações que saia do prescritor ou da estrutura do prescritor para algum órgão, alguma parte, algum segmento ali da vigilância sanitária. Eu defendo que, por exemplo, essa rastreabilidade seja feita mais ou menos do mesmo jeito que é feito na farmácia, na drogaria de rua. Mas por exemplo, temos lá tizepatida, um estoque técnico também na clínica. Ó, a Egli tá aqui utilizando 2 miligramas por semana, né, que mensalmente seja alimentado esse sistema de informações. Que aí a rastreabilidade ainda fica melhor ainda. Não fica só dependente de uma fiscalização do meu prontuário, ela já fica proativa. Pô, nós estamos falando hoje em dia, todo mundo tem um computador, todo mundo está utilizando, sistemas, eletrônicos de prontuário médico, ninguém tem mais prontuário no papel, ninguém. Isso aí é um ponto, né. A farmácia de manipulação, o dia que a gente começou a fazer nós começamos a fazer as primeiras reuniões com as farmácias de manipulação, eu peguei aquela minuta da reunião da Anvisa, onde foi pedido vistas e tudo mais. Eu não sei nada daquilo. Eu cheguei a conversar com as farmácias de manipulação, e falei assim: "Olha, disso aqui, dá para seguir? Me traduz isso. O que que dá para seguir?". Umas falaram: "Ah, não dá para seguir nada". Outros falaram: "Não, dá para implementar isso, implementar aquilo". Todos os setores, todos os segmentos podem melhorar em alguma coisa, sabe. Então, as principais farmácias de manipulação de estéreis, eles disseram: "Nós podemos melhorar sim, área limpa", né. Aquela agora, eh, pedir todas aquelas análises, químicas, filtro de ar e tudo mais, eu não vou saber bem, mas eu lembro de terem mencionado isso aí pra mim, coisas que muitas vezes nem a indústria está sendo cobrada disso, Eles dizem, as farmácias magistrais dizem que estão sendo cobradas além dá da indú conta. da conta e mais cobradas do que a indústria é cobrada, né. E do ponto de vista médico, né, o que eu peço aí, assim, ó, para o médico e para Deus também, né, que, volte àquela esfera de inteligência científica como, já existiu, né, há um tempo atrás. Que é o quê? "Poxa, espera aí, esse medicamento aqui, ó, eu tô criticando ele, tô criticando por quê?", né. Será que eu tô tendo essa opinião formada porque um certo grupo de médicos está tendo sucesso financeiro? Será que eu estou tendo essa opinião formada porque uma tal sociedade médica que tem o alto clero dela completamente, assim, ligada com várias, empresas porque, assim, ó, como é que são essas ligações, gente? São palestras, entendeu?
O pessoal ganha para fazer palestra, viajar o mundo, né, e tal. E isso aí é uma coisa que complica. Então, por exemplo, hoje em dia virou um sinônimo, né, se o médico, né, ele não cumpre a cartilha perfeita do que aquela sociedade médica está fazendo, esse cara é tido como uma pessoa, assim, com charlatão, né, por assim dizer, né, picareta, né, por assim dizer. E aí, poxa, tem muito médico desse aí que está muito mais interessado em ter uma boa resposta do paciente dele, ligado no paciente, grudado no paciente para trazer uma melhoria, do que muitos desses grandões que tem por aí. Esses dias agora, teve assim, um jogo de futebol que o o jogador chegou a ter um desmaio, né, e aí que tem toda uma regra para você chegar e atender o paciente que teve um desmaio, que até que se prova o contrário, é uma parada cardíaca. Isso recente agora, tá. Não tô falando do Serginho de São Caetano de vários anos atrás. Ah. E chegou lá e tinha os médicos das federações, tinha lá o médico recém-formado da ambulância, né. Ninguém tinha um DEA ali. Entendeu? Ninguém. E era o pessoal da alta, todo mundo ligado. Então, esse pessoal ninguém chama de picareta, entendeu? Então, assim, ó, então o que tá fazendo a opinião médica, né, por aí? Eu acho que o médico tem que voltar e ele voltar a sentar e estudar. E no mundo com tanta IA, uma dica, assim, ó, pra vocês aí, ó, Consensus app, tá, e o SciSpace, ó, assim, ó, não tem como, essa é a forma mais perfeita de vocês sentarem para poder estudar a ciência. Hoje em dia a coisa tá fácil. "Ah, mas tem que pagar", pô, é $20, entendeu. Então, assim, a gente tem que lutar por um Brasil melhor, por um mundo melhor. O que eu tô lutando é para que o meu paciente possa ter e tenha o direito daquilo ali, né, eu não tô pedindo nada demais. Já que a gente nem falou dos importador, né, mas eu acho que, um dia a gente ainda fala disso aí. Já está convidado para o próximo para um próximo episódio. E com isso, doutor Paulo, a gente encerra esse episódio. Eu quero Obrigado. agradecer muito a generosidade né, de compartilhar o conhecimento com a nossa audiência, farmacêuticos, médicos, enfim, profissionais de saúde, como um todo, que com certeza estão admirando o seu conhecimento, Opa. estão assistindo e admirando o seu conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. E com isso, a gente encerra mais esse episódio Acesso e Saúde. Eu sou Egli Leonardi, jornalista especialista na área farmacêutica, e tive a honra de entrevistar aqui Dr. Paulo Guimarães Júnior. Até a próxima. Obrigado.